Hoje, a gente vai explorar uma tecnologia que está de verdade mudando as regras do jogo, os fluxos de trabalho agênticos. Pensa assim, como se fossem equipes de inteligência artificial que não só seguem uma lista de instruções, mas que realmente entendem o objetivo final. Elas planejam, executam tarefas super complexas e fazem isso de forma autônoma. Essa mudança está simplesmente redefinindo tudo o que a gente achava que era possível fazer com a automação. Para a gente começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta aqui. Hoje em dia, a gente fala para as nossas ferramentas de automação exatamente o que fazer, passo a passo, né? Mas e se a gente pudesse só dizer qual é o resultado esperado e elas mesmas descobrissem o caminho para chegar lá? Essa é a mudança de chave, a virada fundamental para o pensamento agêntico. Aquelas ferramentas de automação que a gente usa há anos, elas foram e ainda são super úteis para tarefas repetitivas. Só que conforme os desafios vão ficando mais complexos, mais dinâmicos, a rigidez delas começa a aparecer. Vira um teto, um limite que está ficando cada vez mais claro para todo mundo. Pense em ferramentas como o Zapier, por exemplo. São ótimas para conectar aplicativos numa sequência bem linear, previsível. Mas aí, o que acontece se um e-mail chega num formato um pouquinho diferente? Ou se um site atualiza o layout de uma página? Pronto, o processo inteiro quebra. E aí, de repente, uma pessoa precisa ir lá e consertar na mão, o que anula totalmente o propósito da automação e, claro, custa tempo e dinheiro. Para a gente entender bem essa limitação, vamos usar uma metáfora que vai acompanhar a gente aqui. Construir uma automação do jeito tradicional é muito, mas muito parecido com construir uma linha de trem do jeito antigo, sabe? Nesse método tradicional, a gente precisa mapear cada etapa, colocar cada pedacinho do trilho no lugar e conectar cada desvio tudo manualmente. Cada possibilidade tem que ser prevista e programada. É um processo super meticuloso, que acaba criando um sistema que é, por natureza, bem frágil. Afinal, ele só sabe lidar com os caminhos exatos para que ele foi construído. Agora, vamos virar essa abordagem de cabeça para baixo. Em vez da gente ser os construtores colocando peça por peça, e se a gente pudesse atuar como gerente de projeto? E se a gente pudesse simplesmente contratar uma equipe de construção inteligente para fazer todo o trabalho pesado? Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Na automação tradicional, o trabalho é todo manual, braçal. Já com os fluxos agênticos, o nosso papel muda completamente. A gente se torna o arquiteto, definindo a visão geral, o destino do ponto A ao ponto B, e confia nessa equipe para descobrir a melhor rota e cuidar de todos os detalhes da construção. E essa citação resume a ideia perfeitamente. É como dizer para uma equipe, olha, preciso que vocês construam uma linha de trem daqui até ali. E nesse caso, a tal equipe é um sistema de IA, um agente ou um grupo de agentes que interpreta o objetivo e cria todo o plano para chegar lá. E aqui a gente chega num ponto super importante, que muita gente entende errado. A grande vantagem da abordagem agêntica não é que o sistema se conserta sozinho, tipo mágica, depois que já está funcionando, não. A verdadeira virada de chave acontece durante o processo de construção. É ali que está o segredo. Imagina que essa equipe de construção agêntica encontra um obstáculo no caminho. Sei lá, um rio ou uma montanha. Ela não para e pede novas instruções. Ela, por conta própria, projeta e constrói uma ponte ou um túnel. Ela lida com esses casos mais complicados, esses casos de borda, durante a fase de construção. O resultado? Um sistema final muito mais robusto e resiliente. E antes mesmo de a linha ser liberada, essa equipe inteligente faz uma espécie de teste de batalha. Eles não verificam só o cenário perfeito. Eles mandam diferentes tipos de trens, ou, no nosso caso, diferentes tipos de dados e cenários, para garantir que os trilhos aguentam a variedade do mundo real. Isso dá uma confiança muito, mas muito maior de que a automação vai funcionar bem, sem surpresas. Olha, tudo isso pode até parecer coisa de ficção científica, mas não é. Essa transição da automação tradicional para os fluxos de trabalho agênticos não é uma tendência distante, não. Está acontecendo agora. E a velocidade com que isso está sendo adotado é impressionante. Os números contam essa história muito bem. O mercado de IA agêntica tem uma projeção de crescimento de mais de 5 vezes, saindo de uns 8 bilhões de dólares hoje para quase 45 bilhões até 2030. Isso não é um crescimento gradual, devagarinho. É uma indústria fundamental se formando a uma velocidade incrível. E a adoção está vindo rápido. As projeções mostram que até 2027, daqui a pouquíssimos anos, metade de todas as grandes empresas já vai estar usando fluxos de trabalho agênticos. Isso está se tornando rapidamente uma tecnologia essencial para se manter competitivo no mercado. Então, por que agora? Bem,
É uma combinação de fatores. Primeiro, os modelos de linguagem, os LLMs, ficaram poderosos o suficiente para raciocinar e executar tarefas complexas com confiança. Segundo, a infraestrutura de nuvem tornou muito mais fácil implantar esses sistemas em grande escala. E por último, estão surgindo novas ferramentas que tornaram essa tecnologia acessível não só para especialistas em IA, mas para um público bem mais amplo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem profunda. Se as ferramentas que a gente usa agora podem se construir sozinhas, qual passa a ser o nosso trabalho? Quando o nosso papel principal muda de construtor para visionário, de assentar os trilhos para definir o destino, como isso muda a natureza do trabalho em si?